Melhor lugar para poder se achegar na casa do Senhor. Melhor lugar para você ver irmãos, talvez não de sangue paterno, mas de sangue eterno. E isso é maravilhoso quando nós entendemos isso e esse entendimento nos leva a uma compreensão que da eternidade nós estaremos juntos, face a face com o Senhor, para todo sempre. Eu quero agradecer ao Senhor por você estar aqui. A pastora falou, e é importante você entender isso, chegar um pouco mais cedo. Hoje tinha um cafezinho especial, um leite, uma rosquinha de coco, sei lá que era aquilo, e aquele creme cracker açucarado, né? Coisa light, dá para você comer tranquilão. Mas semana que vem você chega mais cedo para um tempo de comunhão. As crianças vão lá para trás nesse momento, vão lá na salinha deles e vão ter a sua aula. Enquanto eles aprendem a palavra lá atrás, nós aprendemos a palavra aqui. Nós vamos juntos, meditando na palavra do Senhor e aprendendo mais e mais de Deus. A minha oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, como tem falado nessa série de mensagens que já sumiu dali. Cadê? Estava ali. Põe um pouquinho antes para mim, por gentileza, o telão. Nós estamos numa série de mensagens e que Deus tem falado aos nossos corações, a vida em ordem. A vida em ordem. A vida em ordem é um grande privilégio para mim e para você. Nós entendermos isso. Fica aqui comigo, deixa com que as tias, elas se enroscam ali com as crianças. Isso, olha lá que belezinha. É só apertar a coxinha dela, tem uma coxa grossa, dá uma apertadinha lá. E Deus tem falado nos nossos corações de forma muito especial, queridos. Eu não sei quantos têm acompanhado essa série de mensagens, mas no domingo passado nós começamos, na quinta-feira o Bruno trouxe uma palavra poderosa. No domingo passado nós falamos o que o pecado faz em nós e o plano da salvação. O que o pecado ele faz na nossa vida e o plano da salvação. Qual foi o plano eterno, o plano de Deus para nos resgatar, para nos trazer de volta aquele plano primário lá do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto, se afastaram de Deus. O que foi que o próprio Deus, Jesus Cristo, fez para nos trazer de volta? Na quinta-feira, o Bruno falou o que eu preciso fazer para ser salvo. E o Bruno começou essa mensagem dizendo, nada. Aí eu falei, agora quero ver aonde ele vai chegar. Nada. E de fato nada. Porque tudo o que nós precisamos, o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Ele já se entregou. E há uma frase muito especial que o Bruno falou, o que nós precisamos é ter um coração ensinável. Um coração pronto a aprender. Um coração pronto a crescer. Que bênção, hein? Um coração pronto a aprender a cada dia. Sabe por quê? Nós estamos conversando sobre isso. Porque muitas vezes os nossos corações se embrutecem, se endurecem. E não queremos aprender mais daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e do seu poder sobre as nossas vidas. E aí nós achamos que já sabemos tudo. Ah, pastor, eu já sei tudo. Por exemplo, eu tenho 50 anos que eu estou na igreja. 50 anos? Eu já ouvi muitas mensagens sobre o moleque do fluxo de sangue, muitas mensagens sobre a filha de Jairo, muitas mensagens sobre multiplicações, sobre pesca maravilhosa. Então quando o pastor fala, abre a sua Bíblia lá e eu vejo o texto, eu já imagino o que ele vai pregar. Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável e os nossos corações têm que ser ensinável. Um coração pronto a aprender. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Jesus já morreu na cruz do Calvário e o seu sacrifício, ele não foi, ele é suficiente para a nossa salvação. Amém, queridos? Pastor, se ele é suficiente, por que eu tenho dúvida da minha salvação? Porque lhe falta fé. Porque a salvação é pela fé. Eu tenho que ter fé no meu coração. Eu sou salvo. E ponto final. Eu sou salvo. Salvo em Cristo Jesus. Salvo, me arrependi, voltei atrás, aceitei a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Larguei a prática do pecado e vivo uma vida cristã com o Senhor. Então o que eu preciso
o Senhor já fez pela minha vida e aprendendo a cada dia. Hoje, agora sim você volta lá. Hoje nós vamos aprender a obra da graça. O que acontece em mim quando sou salvo? O que acontece comigo e com você? O impacto da salvação, queridos, é algo muito profundo em nós. É algo que muda o nosso ser. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai começar a pensar assim: quem eu era antes de Cristo Jesus e quem eu sou depois de Cristo Jesus. E a minha oração é que tenha havido uma transformação aí, né? Não mudou nada. Então a gente precisa rever algumas coisas. Porque o impacto da salvação, ele é profundo, ele é transformador, ele restaura, ele muda o nosso ser, ele nos transforma de dentro para fora. E eu quero que você guarde isso. A transformação que Deus faz em nós começa dentro de nós. Então vamos lá. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu preciso mudar todo o meu guarda-roupa, eu preciso mudar meu corte de cabelo, eu preciso parar de fazer o risquinho na sobrancelha, eu preciso parar de fazer o risquinho, eu preciso parar Vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer, irmãos, é deixar com que o Espírito Santo te transforme dentro. Porque qualquer coisa que você faça no seu exterior, que não seja transformado no seu interior, é só o desejo de aparecer. Mas quando eu permito que o Espírito Santo transforme o meu interior, então aquela roupa não me cabe mais. Aquela roupa vestida a vácuo, sabe o café vestido a vácuo, a roupa vestida a vácuo, você tem que deitar, passar tal e dar aquela rebolada, porque senão não entra. Isso aí, queridos, nós precisamos entender que é uma transformação interna. É algo que Deus tem feito de dentro para fora. O meu exterior vai mostrar como está o meu interior. Você sabia disso? Que você revela quem você é pelo seu exterior. Porque eu não posso entrar lá no coração do Júnior, mas o exterior dele demonstra quem ele é. Eu não posso entrar no coração da pastora, mas o exterior dela mostra quem ela é. Você não pode entrar no meu coração, mas o meu exterior tem que revelar quem o meu interior, o meu exterior tem que revelar o que eu sou interiormente. Então a obra do Senhor começa dentro de nós. E nós cremos, claro, que a cada dia o Senhor vai transformando, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando. E aí você olha para o seu guarda-roupa antigo e fala: meu Deus, como é que eu usava isso aqui? Meu Deus, como é que eu fazia isso? Meu Deus, como é que eu tinha esses hábitos? Como que eu vivia desse jeito? Como que a minha casa tinha mais bebida alcoólica do que água na geladeira? Como que as coisas acontecem na minha vida? Como que eu vivia desse jeito? Porque você começa a entender que a transformação começa de dentro para fora. E isso é a obra da graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Pois bem, obra da graça, o que acontece quando eu sou salvo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você pode abrir lá, 2 Coríntios 5, 17. Está aí no telão, né? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E o que o texto diz? E eis que tudo se fez. Eu vou repetir para você falar mais alto. E eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é obra da graça. Mas para você entender o que é graça: graça é o favor que não merecemos, amor generoso, o poder capacitador de Deus, oferecido gratuitamente, não por mérito, mas por sua bondade. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Não é por mérito meu ou seu. Não há o que você possa fazer para que a graça de Deus possa ser suficiente ou não. Ela é suficiente. Não é por mérito. Ele já derramou. É graça. Nós não merecemos, mas Ele dá. É graça. Nós não somos merecedores, mas o Senhor faz. É graça. Nós não temos condições nenhuma, mas o Senhor vai lá e fala: olha, eu vou te amar, independente de qualquer coisa. Quando falamos dessa obra da graça, e nós falamos da primeira obra da graça, nós começamos a entender que é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós decidimos
aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. É quando nós decidimos, você repare bem, que nós estamos tratando alguns assuntos básicos da vida cristã, desde o domingo, na quinta-feira, hoje. Por que isso, pastor? Porque às vezes a nossa vida cristã está atropelada, está desorganizada, e aí nós queremos entender algumas coisas que não conseguimos entender aqui, o beabá, não conseguimos ter alicerce sólido. Hoje eu estava conversando com os adolescentes, e que não tinha adolescente, estava só o Gabriel, e o Gabriel tendo aula face a face, irmão. Olha que privilégio, você ter aula face a face. E aí eu conversando com ele, nós começamos a estudar João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E aí falando sobre o verbo, falando sobre a ação, falando sobre Jesus Cristo, e dando aula de português, não sou lá essas coisas em português, mas falando para ele do verbo, da ação, haja luz, haja, o Senhor lá no começo, em Gênesis capítulo 1, com Jesus Cristo, fazendo nova todas as coisas, criando todas as coisas, base da vida cristã. E ele ficou parado me olhando e falou assim, eu estou entendendo isso. E aí eu falei de João Batista, falei de João, o escritor, falei dos seus discípulos, dos seus primeiros que seguiram Jesus Cristo, e paramos agora no capítulo 12, Caná da Galileia. Falei, primeiro milagre, semana que vem a gente continua. E eu espero muito que os adolescentes da escola dominical venham, senão eu vou pegar quem está aqui, vão lá na sua casa, te acordar e ter aula na sua casa. Você com o olho cheio de remela. Semana que vem não tem. Por que não tem? Semana que vem é Santa Ceia da liderança. Mudou de sábado para domingo. Depois eu falo isso, me lembra no final. Fala, pastor, me lembra. E aí a gente conversando sobre isso. Depois nós vamos voltar no capítulo 2. Sabe qual que é o dever para casa dos adolescentes? Ler capítulo 1, capítulo 2 e decorar o Salmo 1. Falei que é uma coisa importante para a sua vida, para que você viva uma vida próspera. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas ele é como uma árvore plantada junto à beira do riacho, que no seu tempo certo dá os seus frutos e as suas folhas não caem. E o versículo termina, e tudo que ele faz, ele será bem sucedido. Você deveria saber isso de cós salteado. Você deveria saber isso de cós salteado. Isso é base de vida cristã. Isso é base de vida cristã. Quando nós estamos aqui colocando a casa em ordem, é base de vida cristã. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque depois você vai comer feijoada e vai passar mal. E precisamos entender, colocando a casa em ordem, o que é. Quando foi lá na primeira palavra, o que o pecado fez em nós, a salvação, o que eu preciso fazer, e o que era a primeira obra da graça. O que é essa graça de Deus que já habita na minha vida e o que Ele faz em mim? Quando eu começo a entender dessa graça do Senhor sobre mim e sobre você, nós já somos alvos da graça de Deus. Pastor, eu pensei que graça fosse, eu não sou merecedor, mas Deus me deu um carro novo. Porque pensamos em graça, em coisa monetária, em coisa palpável, em coisa que podemos subir, acelerar e dirigir, em coisa que podemos entrar dentro de uma casa e nos escondermos da chuva. Não, mas a maior graça do Senhor, o maior poder do Senhor revelado na minha vida, na sua vida, é o poder miraculoso da salvação, daquilo que Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí quando eu começo a entender o que é graça preveniente, vem primeiro, sem iniciativa humana. Ou seja, eu não faço nada, o Espírito Santo vem, me encontra e fala, convencendo você e eu do pecado. Você já viu por que você está aqui nessa noite? Porque essa graça preveniente veio sobre a sua vida e sobre a minha vida, nos trazendo a consciência, há alguma coisa errada na minha vida. Eu e você fomos criados num mundo pecaminoso, numa casa toda fora dos padrões cristãos, com amigos fora do padrão cristão, com conversa fora do padrão cristão, nada. E de repente o Espírito Santo fala assim, Alexandre, é hora de você vir. É hora de você mudar o seu coração. Graça preveniente, não preciso fazer nada. O Senhor faz, ilumina o homem do seu estado e da sua condição pecaminoso.
do seu estado pecaminoso, da sua condição de pecado. Ele que nos convence. Eu, por conta própria, eu não consigo, mas o Espírito Santo que vem sobre mim, fala, você precisa. E pelo agir do Espírito Santo, eu me inclino, eu me prostro, eu me arrependo, e eu o aceito como meu Salvador. Você está entendendo até aí, irmãos? Amém ou não amém? Sabe o que eu aprendo também? Graça convincente. Convence do pecador, convence do pecado, justiça e juízo. Promove tristeza pelo pecado. Lembra daquela música? Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje eu estou com Cristo. O ato de pecar me traz uma tristeza. Eu posso até tropeçar, eu posso até errar, eu posso até falhar, mas o meu coração não mais se alegra. Eu não mais tenho prazer no pecado. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. E eu quero que você se atente nisso. Que se você e eu temos prazer no pecado, precisamos experimentar dessa graça. Se eu e você temos prazer no pecar, eu estou falando que você pode até, se porventura, o texto diz, falhar, temos um advogado. Mas ter prazer é outra coisa. Sabe quando você está com vontade de comer carne e alguém te chama, o Bruno fala assim, pastor, eu vou comemorar a gravidez, a nossa gravidez, a Mari e eu estamos grávidos, eu comprei aqui 4 quilos de picanha e eu quero que o senhor venha na minha casa comer. Aí eu sento lá no Bruno com a Mari fazendo churrasquinho, eu não preciso fazer nada, só parado, o Bruno corta a carne, com aquele pedaço grosso assim, com aquela gordura pingando, credo, que horrível, e coloca no meu prato. Eu não preciso fazer nada. E ali eu tenho prazer. Se você tem esse mesmo prazer no pecado, você precisa rever os seus passos diante de Deus. Porque para quem está em Cristo, o que o texto diz? Nova criatura é. Eu não tenho mais prazer. Eu posso, mas eu não tenho mais prazer. Eu posso até falhar, mas não tenho mais prazer. Eu posso até tropeçar, como alguns dizem, eu posso até errar o alvo, mas eu não tenho o prazer de viver na continuidade do pecado, porque eu não mais pertenço a ele, mas pertenço ao Senhor Deus. E isso é algo que tem que queimar em nossos corações, irmãos, porque isso nos conduz por um outro caminho, um caminho de santidade. Não ter mais prazer numa vida de pecaminosa, então o que adulterava não tem mais prazer em adulterar, o que furtava não tem mais prazer em furtar, o que mentia não tem mais prazer em mentir, o que traía a sua esposa não tem mais prazer, o que se viciava não tem mais prazer no vício. Começa a nos conduzir por um outro caminho, um caminho de santidade, um caminho de desviar-se do mal. Se eu não tenho mais prazer em pecado, então a cada dia eu vou me afastando do pecado. E me afastando do pecado, na semana passada eu falei um pouco sobre isso, eu vou me aproximando mais da presença de Deus. E me aproximando da presença de Deus, eu vou me desviando das tentações e das lutas que Satanás ferozmente ao nosso derredor tenta nos tragar. A Bíblia diz que ele está como um leão querendo nos derrubar, querendo nos tirar da presença do Senhor. Então nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos ficar atentos a essa situação. Eu não posso ter prazer, apesar de ter uma inclinação, uma natureza pecaminosa. Cristo mudando o meu viver, me fez viver, ser um novo homem, nova criatura. E sendo uma nova criatura, eu não quero mais viver no pecado, mas quero viver com aquele que é Senhor sobre todas as coisas, o nosso Deus. O pecado não pode mais ter vez em nossas vidas. E se pecar, eu me levanto e caminho diante do Senhor, me arrependo e volto a viver uma vida com Cristo Jesus. Eu estava ouvindo um testemunho de um crente muito famoso aí, que você conhece se eu falar o nome, mas eu não vou falar. E ele faz a seguinte, ele tropeçou, caiu, a igreja brasileira quase o linchou por causa do seu pecado. Ele pede perdão, ele vai na rede social, pede perdão,
pede perdão para todo mundo, quem ele falou, quem não falou, quem ele machucou. E ele fala com muita tristeza uma seguinte frase: Deus perdoa, a igreja não me perdoa. Deus me perdoa. Se Jesus vier, eu estou salvo. Mas a igreja não consegue compreender e manifestar o perdão de Deus sobre a minha vida. Não me perdoou. Sabe por que às vezes não perdoamos? Achamos que esse irmão teve um pecado muito grande. E deixa eu só te lembrar que não há tamanho de pecado, mas há consequência de pecado. A mentira e o adultério, ambos são pecados. A diferença é que o adultério faz você perder o seu casamento, faz você corromper seu coração, faz você sair do caminho do Senhor, faz você perder muitas coisas. A mentira também faz você perder sua salvação. Mas a consequência parece ser menor, mas não deve mentir. Parece ser menor. E esse homem fala: Deus me perdoa, mas a igreja não está pronta a perdoar. Mas nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos entender que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram aqui? Só os pecadores, ex-pecadores, levanta as suas mãos, por favor. Por isso que eu falei ex, porque você não precisa viver na prática desse pecado. Lembro-me quando nós estávamos no começo do ministério e o culto era domingo de manhã. Tinha a escola dominical, logo depois tinha um culto, e depois tinha um culto às 5 da tarde, que começava às 5 e acabava às 10 da noite, você lembra? O pastor da igreja começava o culto às 5 da tarde, 10 da noite. Falei: misericórdia, o cara haja culto, viu? Porque tinha um culto de manhã e um culto à noite. E veio um pregador, e esse pregador pregando, uma igreja de quase 1000 pessoas, ele fala assim: quem aqui hoje acordou, veio à igreja e não pecou? E eu imediatamente, acho que só eu levantei a mão. E ele falou: mentira! Eu falei: peraí, pastor, como é que você está falando que eu sou mentiroso? Aquele dia, domingo maravilhoso, eu acordei sem pensar em nada, tomei um banhão, me arrumei, passei perfume, coloquei uma roupa, a Débora se arrumou, fui para a igreja, não briguei no trânsito, não buzinei para ninguém. Cheguei na igreja, minha vaga de estacionamento estava lá, estacionei o carro, entrei, dei a paz do Senhor, nós nos assentávamos no primeiro banco, sentei, assisti o culto, está falando que eu pequei? Não estou falando que eu nunca pequei, mas hoje eu não pequei. Porque você e eu não precisamos viver na prática do pecado. E isso é importante nós guardarmos. Eu não preciso viver na prática do pecado. Mas se cair, eu tenho um advogado, em que eu volto atrás e acerto a minha vida. Quando eu experimento dessa graça, 3 ações importantes, consecutivas e instantâneas acontecem na minha vida. Me arrependi, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. 3 coisas acontecem, e isso é importante você ter e guardar no seu coração. 3 coisas acontecem instantaneamente na sua vida, instantânea. Primeira, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Vivo uma vida com Cristo. Primeira coisa que aconteceu comigo é a justificação. Eu sou justificado. Isso é obra da graça. O que é ser justificado? É o ato de declarar o pecador justo. Não pelo próprio mérito, mas pela obra de Cristo Jesus. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu sou justificado. Não pelo meu mérito. O Alexandre é bom demais, vamos justificar ele. Vem cá, esse homem é justo. Não. Eu não tenho condições e você também não tem. Mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele nos declara justo. Nós somos justificados. Olha o que fala em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado, por quanto? Gratuitamente, pelo meio da redenção em Cristo Jesus. Nós não precisamos fazer nada. Aceitando a Jesus, me arrependi, eu sou justificado. Ele me declara justo. Sabe por quê? A cédula de dívida que tinha contra a minha vida e contra a sua vida foi paga na cruz do Calvário. Já não há mais acusação, já não há mais dedo apontado, já não há mais nada que possa nos acusar, porque tudo aquilo que nos acusava foi perdoado na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um amém seu? Pelo amor de Deus. Aconteceu contigo e comigo. E você precisava se alegrar com isso. Eu sou justificado.
Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificado pela fé. Irmãos, isso aqui muda toda a nossa ótica de vida cristã. Porque não é pelo que você e eu vimos, pelo aquilo que eu e você conseguimos enxergar, por aquilo que eu e você conseguimos apalpar, porque a justificação é pela fé. Eu sei que Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário, e eu me arrependendo e aceitando como meu Salvador, eu sou justificado. Como é que você sabe disso, Alexandre? Porque é pela fé. Não há mais condenação, não há mais dedo apontado. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade, e não é uma boa oportunidade, mas de ver alguém que às vezes fica possesso demoníaco. E às vezes vai um pastor orar. E quando vai orar, a primeira coisa que o demônio faz, isso é a obra-prima dele, irmão. Isso é carteirinha número 1 do inferno. Quando o pastor vai orar em nome de Jesus, o demônio fala: opa, eu sei quem você é. Aí o pastor vem cheio de autoridade e fala assim, ó. Sabe por quê? Porque de fato ele sabe. Você fez isso. E aí o pastor baixa a cabeça. Você fez isso. E o demônio começa a acusá-lo. Porque o demônio não tem o poder de prever o futuro, mas ele conhece o passado. Ele conhece o que passou. E aí ele começa a apontar o dedo. Sabe o que um homem de Deus, uma mulher de Deus, você e eu devemos fazer? Cala a boca, seu safado, moleque nojento. Desse jeito. Que é isso que ele é. Você não pode trazer o meu passado à tona, porque o meu passado já foi apagado em Cristo Jesus. Você não tem mais o que me acusar da minha salvação em diante. Para trás, a justificação já foi derramada sobre mim. Mas o que muitos fazem? Se oprimem, se deprimem, porque o dedo acusador de Satanás bate doído. Mas você tem que se encher da graça do Senhor, dessa graça da justificação, e falar: opa, é verdade, eu fui tudo isso aí em que você está falando, mas uma diferença que você não falou: agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Foi tudo perdoado, e se foi perdoado, o meu nome, a minha história não pode estar na sua boca suja. E vai para cima, irmão. Não fica de molezinha. Vai tomar na cara. Aí eu te repreendo em nome de Jesus. Quantos são? Qual que é o seu nome? Põe a mão para trás, vem de joelho, rola para a direita, rola para a esquerda. Tá louco? Aí eu te repreendo em nome de Jesus. Sai. Você não tem lugar nessa vida. Essa vida pertence a Jesus. Entrevista com o capeta, é essa forma. É com autoridade, porque eu preciso entender o seguinte: eu fui justificado, e justificado pela fé. Você crê nisso? Que você é um homem ou uma mulher justificada, amém, irmãos? Pontos importantes da justificação. Guarda isso no seu coração. Primeiro, é gratuita. Se um pastor te cobrar pela justificação, você sai fora dessa igreja. É gratuita, você não precisa pagar nada. É pela fé. É pelo sangue de Jesus, e não por obras humanas. Porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Não é por obras humanas, é gratuita. Segunda coisa que eu aprendo. Primeira, qual que é o primeiro nome que acontece? Fala mais alto. Justificação. Outra coisa que acontece na minha vida se chama regeneração. Regeneração. O que é a regeneração, pastor? É a obra pela qual Deus concede uma nova vida ao ser humano, transformando sua natureza interior. Nós somos regenerados, feitos de novo, na transformação interna, daquilo que Ele faz em nós. Olha que coisa linda, irmãos. Quando você aceita Jesus Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, olha quanta coisa acontece.
Não é só um ato de você vir no altar, levantou a mão e fez uma oração junto com o pastor. Eu te aceito, com o meu Salvador, sempre no livro da vida. Não, não é só isso, mas é um impacto tão profundo, é um impacto tão marcante, que nós somos justificados e nós somos regenerados, feito de novo em Cristo Jesus. É um impacto profundo, irmãos. Não é somente algo, agora, aleluia, agora eu sou crente. Não, não é uma festa, é uma mudança de vida. Não é somente fogos, papel picado, não, é uma transformação contínua de Cristo Jesus, do poder do seu Espírito em nossas vidas. Eu sou regenerado de dentro para fora. Começo a permitir com que o Senhor me molde. Permitir. E eu vou lendo a palavra, e a palavra vai entranhando. Aí eu começo, opa, isso aqui não é conversa de crente. Opa, essa ação não é de crente. Opa, esse olhar não é de crente. Opa, essas palavras não são de crente. Opa, esse gesto não é de crente. Esses passos não são de cristãos. Opa, eu preciso mudar. Opa, o meu tratamento com a minha esposa, com o meu marido, não é coisa de crente. O meu relacionamento com meus filhos não é coisa de crente. Por quê? Porque a transformação começa a vir de dentro para fora. Opa, eu como homem preciso tomar o papel de sacerdote da minha casa, daquele que sustenta o seu lar, daquele que sustenta a sua casa, daquele que pega da responsabilidade de sustentar, de guardar a sua casa, de ser o protetor do seu lar. Isso começa, porque a Bíblia também, viu, irmãos? A mulher, quando aceita Jesus, começa, ela era goteira, ficava pingando, falando o dia todo, o sangue de Jesus tem poder. Aquela mulher falando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Você fala, Jesus tem misericórdia, tem misericórdia. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. É bênção de Deus na minha vida, mas tem uma coisa que ela fica falando, isso vai me angustiando. Sabe o que é? Alexandre, precisa levar o lixo para fora. Irmãos de Deus, precisa levar o lixo para fora. Eu falo, bem, na hora que eu descer eu levo. Aí sabe o que acontece? Eu desço e esqueço do lixo. E aí ela vem, na hora que ela entra assim na lavanderia, eu estou cansado de falar, eu não vou levar o lixo para fora. E eu sentado na cozinha, eu não vou levar o lixo para fora, porque eu tenho que levar o lixo para fora, porque precisa ter um homem nessa casa para levar o lixo para fora, porque não sei o quê. Eu falo, Jesus tem misericórdia. Falo, bem, mais tarde eu vou descer, eu levo o lixo embora. Tá bom. Aí sabe o que acontece mais tarde? Eu pego a chave e saio correndo, não sei o quê. E quando eu chego em casa mais tarde, ela está... o lixo não foi embora. Porque o lixo não vai sozinho, irmãos. E aí eu falo, e aí, Isaac? Quando você for andar com o Robson 11 horas da noite, leva o lixo. Eu vou descer com o lixo. Adivinha o que acontece? Cara, esse lixo é um tormento na minha vida. Hoje eu falei para ela, como a gente junta lixo? Todo dia tem que sair abraçado com um saco de lixo. Só isso. Mas está certo, bem. Porque eu tinha que permitir com que o Espírito Santo mudasse meu coração. Haja oração, viu, irmãos? Dormir abraçado com esse maldito lixo. Mas sabe o que você precisa entender? Que quando eu sou regenerado, meu coração tem que ser transformado. Sabe o que eu e você deveríamos fazer agora? Parar tudo, olhar para dentro e falar, Senhor, o que está faltando ser regenerado? É um ato de coragem. Você quer ver um outro ato de coragem? Eu chegar para minha esposa, ela fez isso no encontro de casais aqui. Fala 3 coisas em que você não concorda dele. 3 coisas que você não concorda em você. Então eu coloquei 3 coisas que eu não concordo dela e 3 coisas que eu não concordo, que eu concordo em mim. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar que eu não concordo dela, vai dar uma briga desgraçada. Mas ela põe, tá nem aí.
E eu coloquei 3 coisas que eu não gosto de mim. Quando ela falou as 3 coisas que eu não concordo de mim, as 3 coisas que eu não concordo de mim, bateu. Falei que louvado seja o Senhor. Mas essa introspecção é importante, porque isso me faz crescer. Isso faz com que a regeneração na minha vida seja completa. Maridos, olhe no olho da sua esposa sem briga, não hoje, mas em casa, e fala: amor, o que você quer? O que você queria? O que você quer que eu mude? Pode falar que eu vou mudar. Tem coragem aí, marido? Amor, fala com sinceridade. Eu preciso ser um homem regenerado. Já que hoje é aniversário do Rogério, começa desse jeito, Rogério. Thalita, fala para mim o que você quer que eu mude. Agora aguenta o Rogério. Não vai ficar uma semana sem falar com ela. É o ato. Entendeu, Lucas? O que você quer? O que você quer? E vice-versa. Você, esposa, chega com o seu marido e fala: olha, já que eu olho para mim e não vejo nada de errado, o que você quer que eu mude, bem? Eu tenho um cunhado que ele fala isso. Fala uma coisa errada minha, aí você fala e fala: não, isso não é erro. Pô, mas... Aí eu falo 10 e falo: não, isso não é erro. É falta de acerto, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, que nós acabamos de ler, se alguém está em Cristo, nova criatura, regenerado é. Regenerado é. Guarde, regeneração, Deus age primeiro. Conversão, a resposta do homem. Guarda isso no seu coração sempre. A regeneração é Deus agindo, convencendo o homem do pecado, convencendo o homem da transformação, convencendo o homem da necessidade de se voltar a Deus. Conversão é a resposta do homem a essa necessidade. A essa necessidade, eu preciso. É a mudança que Deus faz da pessoa por dentro. Nos capacita a viver de acordo com a vontade do Criador. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade dEle. Porque se Ele não nos capacitar, nós vamos viver segundo a nossa própria vontade, que é a carne. Apóstolo Paulo deixa bem claro: mortificando a carne. Não é essa carne, dando facada nessa carne. É a carne daquilo que me inclina para o mal. É a carne daquilo que me dá vontade de pecar. É mortificando a carne a cada dia. Então a primeira coisa que quando você aceita Jesus Cristo acontece, o que é, queridos? Repete comigo. Fala mais alto. Depois. Ok. E há uma coisa que acontece que nós precisamos aprender: adoção. Adoção. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz o seguinte: contudo, ao que receberam, aos que creram em nome, no seu nome, deram o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Não porque voltou ao ventre. Lembra? O Bruno da quinta-feira usou esse texto de Nicodemos. O que eu faço? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não. Você precisa nascer de novo. Não é voltar ao ventre da mãe, é nascer novamente. Nascer da vontade de Deus. Os quais nasceram não por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Adoção. Fomos adotados. É o ato que Deus nos recebe como filhos, concedendo-nos uma nova identidade, posição e relacionamento com Ele. Outroramos era criatura. O pecado nos afastava. O pecado nos condenava. O pecado nos mantinha numa distância de Deus. Nos arrependendo, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. É o que o texto diz. Herdeiros com Cristo Jesus. Você deixa de ser criação para se tornar filho de Deus, para voltar ao plano primário, para voltar ao plano lá do Éden. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu deixo, o pecado não mais me afasta, mas o poder do Espírito me une ao poder de Deus.
Quando você pega a história do filho pródigo, o filho, ele diz o seguinte: pai, me dá minha parte na herança. E ele tinha todo o direito disso, era dele também. E o pai pega, reparte, dá a parte da herança, ele vai viver a sua própria vida. E a Bíblia diz, foi viver dissolutamente, de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele gasta de qualquer jeito. Mas chega um ponto que o dinheiro acabou e ele começa a viver dos farelos de porcos, comendo a comida dos porcos, cuidando dos porcos. De repente, há um clique na sua cabeça. Opa, enquanto eu estou aqui, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. E aí esse filho pródigo faz uma oração maravilhosa. Vou voltar para o meu pai e vou declarar para ele: pequei contra o céu e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me como um dos seus empregados. E eu fico imaginando esse jovem levanta, toma um banho, tira aquela roupa suja, fedendo a porco, e vai em direção à casa do seu pai. E ele fala: eu vou encontrar meu pai. E quando eu encontrar com ele, eu falo: pai, pequei contra o céu e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Pai, pequei contra o céu e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Porque o primeiro sentimento que aquele filho tem é que ele deixa de ser filho porque perdeu a sua herança, porque negou, porque se afastou. Então ele fala: eu já não sou digno de ser chamado filho. Mas quando o pai vê a distância, o que o pai faz, queridos? O pai larga tudo, vai ao encontro do seu filho. E a primeira coisa que ele faz, coloca um anel de autoridade, coloca sapato nos seus pés, dá uma nova festa, dá uma nova veste, dá uma festa e fala: aquele que estava perdido foi achado. Ele traz de volta para o seu convívio. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Vivíamos na presença do Senhor todos os dias. O Senhor Deus ia lá visitar Adão e Eva. Oi, Adão, e aí, Eva, tá tudo bem? Como estão as coisas por aí no jardim? Senhor, o dia hoje foi muito proveitoso. Comi 2 jacas, 2 pêssegos, coloquei nome em 10 animais. Tem umas plantas nascendo ali que dá até para comer. Dá para colocar o nome de alface? Credo. E foi. Alface, rúcula, nome daquele negócio, agrião. Para que foi criado isso? Agrião ainda dá. Para que foi criado barata, irmãos? Para quê? Isso aí é cultura inútil. Então vamos lá. E Deus todos os dias, a Bíblia diz, no cair da tarde, Deus ia encontrá-lo. Até que chega o dia que eles comem do fruto e eles se escondem. E Deus, claro, não brincando de pique-esconde, Deus procurando, sabendo onde eles estão. Adão e Eva, cadê vocês? E eles aparecem com folhas, cobrindo a sua nudez. E Deus fala: o que aconteceu? Nós comemos do fruto. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Eva, o que você fez? A cobra me persuadiu e eu comi do fruto. E eu já falei isso aqui algumas dezenas de vezes, que isso há um ensinamento profundo para nós maridos. Viu, queridos? Há um ensinamento profundo para nós maridos nesse texto. Você deixa a sua mulher estourar o cartão de crédito, você deixa a sua mulher viver de qualquer jeito, você deixa a sua mulher vulnerável, e na hora que alguma coisa acontece, e Deus vem te cobrar, você fala: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, foi a mulher que tu me deste. Ela foi lá e comeu. Sabe o que eu imagino esse texto, irmãos? Eva indo lá, hein, Bira? Pegou do fruto, comeu, e Adão aqui, ó, sem vergonha, olhando todo aquele ato. Ela come, oferece, e ele come. Quando Deus pergunta, ele fala o quê? Foi a mulher. E aí uma conversa só com os homens aqui rapidinho. Se você é sacerdote, querido, pega na mão da sua esposa, conduza ela diante do caminho do Senhor. Porque esse é o seu papel. Não é o meu papel como pastor? Conduzir nós como igreja diante do Senhor? Você como sacerdote da sua casa? Bem, você não vai ficar em casa hoje. Vamos para a igreja. Vamos? Eu não vim por quê? Porque ela estava cansada. E você? Eu fiquei cansado com ela. É porque somos um. Se somos um, pega o lado mais forte e puxa do mais fraco.
E não o mais fraco puxa o mais forte. Hã? É a mesma coisa que eu e você às vezes fazemos. Ó, Senhor, eu não queria, mas a Débora pecou. Olha aí, ó. Eu sou o culpado por não segurar a mão, por não conduzir, por não abençoá-la, por não mostrar o caminho. Amém, homens? Esse amém foi meia boca demais. Mas vamos lá. O pecado trouxe uma separação. Sai do Éden. Afasta de tudo. Larga tudo. E quando ele larga tudo, agora toda a natureza, pós Adão e Eva, nasce com um coração pecaminoso. Eu falei semana passada. Até que vem Jesus Cristo, a nova aliança. E que eu falei hoje na aula de escola dominical. A nova aliança. E essa nova aliança traz para mim e para você a possibilidade de retornar ao plano primário. Então, o filho pródigo, quando volta, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, se arrepende, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e fala: Senhor, eu pequei contra o céu e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como qualquer um dos céus. Não, ele não te aceita como qualquer um. Ele me aceita como filho amado. Nos põe dedo, anel de autoridade. Nos põe sapatos para poder caminhar. Nos põe veste para cobrir nossas vergonhas. E faz uma grande festa, a festa do Cordeiro de Deus, que há de acontecer quando Jesus Cristo vier, as bodas do Cordeiro. Quando Jesus Cristo vier, nós estaremos no céu, na glória, manjares celestiais, e vamos experimentar de tudo aquilo que o céu é para mim e para você. Mas melhor do que estar no céu é ver o nosso Deus face a face. É isso que tem que mover os nossos corações. Outrora estava perdido, hoje filho amado, comprado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Era o filho que estava perdido, volta à presença do seu pai. O seu pai não aponta com o dedo acusador. O seu pai não fala: vai lá dormir lá junto com os empregados. Não. Seja bem-vindo. Pega o melhor animal, mata o animal. Vamos comer, vamos fazer uma festa. Porque o que estava perdido foi achado. É a mesma festa que fez para mim e para você. Sabe o que é isso? É a adoção. É filho amado. O Senhor não me ama. Quem te contou essa mentira? Porque, pastor, não sei, eu vivo tão assim, sabe, daquele jeito. Não, o mesmo amor que derramou por mim, que derramou pelo Júnior, que derramou pela Débora, que derramou pela Flávia, que derramou pelo Diego, também derramou sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Eu preciso crer, queridos. É um ato de fé. Eu creio que o amor dele na cruz do Calvário, estava escrito lá: Alexandre. E mais do que Alexandre, o meu DNA, porque só tem eu. Que Alexandre, irmão, você chega na praça, grita Alexandre, levanta 20. Não, estava lá. Eu estava lá. Porque antes que eu fosse gerado como uma substância lá no ventre dessa mulher, da Mary, no ventre da Mari, há um neném, uma substância informe, mas o Senhor já sabe quem é ele. Bruno e Mari não sabem se é menino ou se é menina. E tanto importa. Mas o Senhor sabe, porque foi o Senhor que o abençoou. Foi o Senhor que permitiu que estava lá, que estivesse lá. A Bíblia fala isso: antes que eu fosse, Ele já sabe quem eu sou. Antes que eu viesse, Ele já sabia. Então deixa eu te falar uma outra coisa: não há um erro da natureza. Pode ter tido o erro da sua mãe, assim como houve da minha mãe. Pastor, eu sou um erro. Eu sou uma gravidez não planejada. Oh, misericórdia. Que sentimento terrível. Que sentimento terrível. Vou te contar um negocinho aqui rapidinho. Da minha mãe, graças a Deus hoje pastora. Quando solteira, se relacionou com um homem. O homem não falou que era casado, ela engravidou desse homem. Quando descobriu o homem casado, o que ela fez? Não quero ver nunca mais você. E você não é mais pai do meu filho. Quem ficou sem pai? Tem nada a ver com essa história. Acabou. E ela começou, na sua loucura, falar: eu preciso de um pai para o meu filho. Encontrou o Eloy, mais louco do que ela. Sabe o que o meu pai fez? O Eloy pegou a minha certidão de nascimento, rasgou e me registrou de novo.
Agora, sem o sobrenome da minha mãe, só o nome dele. Não é loucura? Ó, filho sem pai, sem mãe agora. Olha que história triste. Filho sem pai, sem mãe. Eu não tinha mais o nome do meu pai, porque minha mãe não falou que não queria. Agora eu não tenho mais o nome da minha mãe, e eu tenho o nome de um pai que não é pai. Caramba! Vida miserável. Tendo 2 certidões de nascimento, dá para pegar a segunda, tirar um novo CPF e meter bronca, né? Deixa eu te contar mais coisa. Não é essa história que faz a minha vida. Sabe o que faz a minha vida? É a história de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim. É essa história que faz a minha história. Esse meu pai Eloy já é falecido. Ele tomou tanta posse de mim como filho. Tanta posse, a Débora sabe disso, tanta posse, que ele morreu sem ele saber que eu sabia que ele não era meu pai. Eu nunca tive coragem de falar para ele, eu sei que o senhor não é meu pai. Porque ele tomou tanta posse disso. Sabe o que ele fez? Ele era brabão, reuniu toda a família. Falou, a partir de hoje, o Alexandre é meu filho. E se alguém disser que ele é adotado, eu quebro. Nós fomos por Ria 2, 3 semanas atrás. A irmã dele, minha tia Cibele, que eu amo de coração, é capaz de olhar para Esté e falar, Esté, você está minha cara. E eu dou de louco. Eu falo, está a mesma cara da senhora. Não tem nada com ela. Não tem sangue dela, não tem nada. Sabe o que meu primo fala? O filho dela? Fala, cara, você é o meu melhor primo. O que você faz com a sua história? É triste a sua história? Todos nós temos uma historinha triste. Mas quando você decide deixar diante de Deus, irmão, aquilo ali, ó, não somente a cruz, mas a ressurreição de Cristo Jesus, muda toda a perspectiva. E a minha oração hoje é de gratidão, porque talvez eu pudesse viver com meu pai de sangue, mas ele era um cara sem vergonha. O meu tio, o irmão dele, era prefeito, foi tirado da prefeitura por ser culpado de uma chacina de mais de 5 pessoas. Era prefeito em São João do Meriti. Bebia, encaixaçava, mentia para a mulher, traía com outra mulher. E eu querendo um pai que ia me conduzir por esse caminho. Ei, pensa aí o que Deus fez comigo. Pensa aí o que Deus mudou a sua história, irmão. Te deu um novo nome, te deu um novo sangue, te deu uma nova história, te adotou, te tirou do lamaçal do pecado, te trouxe para o reino da maravilhosa luz, fez você e eu um novo ser humano em Cristo Jesus, nascido de novo, adotado. E além de mais, não com adoção sem herança, mas eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Peraí, com Cristo Jesus. Por que você se sente refém dessa historinha aí? Se é uma história linda para você viver. Se é uma história linda para você viver. Olha em Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que o adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E isso aqui é muito gostoso. Quando você fala mudança de posicionamentos. Antes éramos e agora somos filhos. Antes criatura, agora filho. Um relacionamento íntimo. Abba, Pai. Paizinho, Pai amado, Pai querido. Deus não se torna mais distante, Deus se torna de perto. Deus não se torna mais um Deus distante, que está lá no seu sublime trono, e eu não tenho mais um contato com Ele. Não. É Abba Pai, é Pai querido, Pai amado, Pai íntimo, Pai perto, Pai dentro de nós. Qual que é o resultado disso, irmãos? Uma nova identidade. Uma herança espiritual. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Disciplina e cuidado. Porque como pai, o que o pai faz?
Não faz? Não disciplina? Ou não disciplina, irmãos? Disciplina, disciplina. Eu fui disciplinado pelo meu pai. Eu estava na igreja e eu não conheci nessa igreja, em nenhuma das que eu passei, criança tão bagunceira quanto eu. Eu não conheci. E eu aprontava, mergulhava aqui no primeiro banco, saía lá no último banco, pegava a salva da igreja e falava assim, ó, escondido do meu pai, o pastor mandou tirar a oferta de novo. O pastor mandou tirar a oferta de novo. O pastor mandou tirar a oferta. Eu pegava o dinheiro da oferta, ia na esquina, comprava bolachinha recheada, que hoje, na casa de muito, é lixo. Mas antigamente ficava num vidro, no bar. E você comprava, pegava duas, comia com gosto, porque não tinha dinheiro. O pastor mandou tirar a oferta de novo, balinha Juquinha. Quando meu pai descobriu que eu roubei o dinheiro da igreja, irmãos, meu pai, que nem pai era, ele cozinhou um ovo. Olha a cena. Ele chegou em casa, colocou um ovo para cozinhar na leiteira, tirou a cinta, o couro comeu, e comeu valendo, viu, irmão? E ele não enxergava. E como ele não enxergava, ele segurava a minha mão, para não errar a cintada. Vrá, vrá. E falou, Luci, pega o ovo lá agora, que eu vou colocar na mão do Alexandre, porque vai marcar a mão dele, e ele nunca mais vai ser ladrão. Dentro de uma baixada fluminense, ele nunca mais vai ser ladrão. Põe o ovo na mão dele. Vai, pelo amor de Deus, vai. Não queima minha mão, não. Vou queimar sua mão, você nunca mais vai ser ladrão. Igual a história da nota vermelha. Se você tirar a nota vermelha, eu vou raspar sua cabeça. Tirei nota vermelha. Ele me colocou para fora de casa, fechou o portão, me deu dinheiro e falou, vai raspar a cabeça. Só entra aqui de cabeça raspada. Na época antiga, FEBEM. Fui para casa da minha avó, falei, vó, meu pai enlouqueceu. Ele quer raspar minha cabeça. Minha avó veio, você está maluco, Eloy? Vai raspar a cabeça do garoto? E eu... Sabe o que eu aprendi? A ser homem. Nunca mais peguei nada que não me pertencia. Muito menos o dinheiro de Deus. Didática. Psicologia da educação. O que você faz hoje com seu filho? Neném, não faz isso, hein? Papai vai ficar... Papai... Oh, se liga aí, irmão. Se liga aí, seu filho vai olhar para você e falar, se enxerga, velho. Papai vai ficar bravo, hein? Ai. Aí eu te pego. O mesmo Deus que eu quero como pai, também me disciplina e tem cuidado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu prefiro, mesmo o texto dizendo, dura coisa, mas eu prefiro cair na mão do meu Deus para disciplina do que ficar na mão do diabo. Eu prefiro ser disciplinado por Deus do que ser amado pelo capeta. Eu prefiro que Deus me discipline, que Deus me ensine, do que o diabo me acalente. Resultado, eu tenho segurança. Pertencemos à família de Deus. Há um cântico antigo que diz assim: glória a Deus, sou membro da família de Deus, santificado. Ninguém conhece? Conhece? Pelo pano dos céus, herdeiros com Cristo no seu reino de luz. Pois sou uma parte da família de Deus. Vamos lá? Qual que é o primeiro? Nós fomos? E nós fomos? Que maravilha. Por isso que eu gosto de dar aula. Isso é quando você aceita Jesus, acontece de uma vez só na sua vida. Olha que quanta coisa aconteceu. Quanta coisa maravilhosa aconteceu na minha vida e na tua vida, irmão. Quanta coisa maravilhosa aconteceu em nós.
Não foi somente um levantar de mão, foi uma mudança radical. Conclusão, está a conclusão aí? Conclusão, a graça começa em Deus, transforma o interior do homem e o conduz a uma nova vida que continuará sendo moldado pela própria graça. Eu vou repetir, tudo começa na graça e vai terminar na graça. A graça começa em Deus, transforma o interior do homem e o conduz a uma nova vida que continuará sendo moldado pela própria graça. Vivemos em graça até que Ele venha. Vamos ficar de pé?